Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do podcast Falando de Fraude, e já estamos na nossa 16ª edição. O nosso lembrete é o seguinte: se você ou a sua empresa ainda não caiu numa fraude, conhece alguém que já caiu. Então, esse podcast, hoje, ele é para trazer algumas novidades e ele tem um patrocínio exclusivo da produtora Modcast. Desperte o potencial de seu negócio com o Grow Marketing. Ao adotar nossa estratégia inovadora, você não apenas triplicará suas vendas, mas também receberá uma assessoria gratuita em 1 hora com os nossos estrategistas especializados. Não perca a chance de transformar seu negócio. Agende sua consulta para destravar o sucesso da sua empresa, clicando no link da descrição. Nesse episódio, vamos tratar de um golpe que os brasileiros e uma preocupação que os brasileiros têm. Para isso, nós trouxemos aqui dois convidados que realmente têm um conhecimento imenso na área das fraudes que podem ocorrer na inteligência artificial, na medicina digital. Esse novo progresso que nós trouxemos de diagnóstico da inteligência artificial, ela tem várias aplicações, mas eu creio que na medicina, uma das maiores aplicações possíveis para o ser humano é a parte benéfica. Mas junto com a parte benéfica vem a parte maléfica. Sempre é assim, sempre tem um fraudador de plantão, um hackeador. Então, nós temos dois especialistas, o Lucas Sioff, da correta pronúncia, Corretíssimo. e a Natália Sampaio. Eu não vou apresentá-los, porque eles não precisam de apresentação, não precisa nem apresentação, só você clicar no LinkedIn, no Instagram, você vai ver o imenso currículo. Mas eu vou deixar eles se apresentarem. Está com vocês aí, a bola está com vocês porque vocês têm muito conhecimento. Eu não posso ficar falando aqui no conhecimento que é de vocês. Bom, vamos lá, obrigadinha, doutor. Eu sou a Natália, eu trabalho atualmente ali no ramo de healthcare. Eu trabalho bastante ali na área de arquitetura de segurança da informação, então a gente lida bastante na parte preventiva, tanto em desenvolver bons sistemas, desenvolver sistemas seguros, resilientes, quanto em ajudar as empresas a não ter processos que permitam que fraudes aconteçam. A nossa preocupação maior ali é auxiliar a diligência e o cuidado para que as normas e a legislação possam ser aplicadas dentro das empresas e para que novas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, possam ser adotadas com segurança, tanto do ponto de vista da empresa para o consumidor, quanto do ponto de vista ali do consumidor para a empresa. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Sioff. Eu trabalho na área de segurança da informação. Hoje eu sou mais focado na área de cloud security, mas eu já tive experiências com bastante fraude bancária. Então, apesar do meu ramo não ser da saúde e eu também não ter tanta experiência. Só interrompendo, mas apesar de ele ter essa carinha jovem, ele tem uma experiência grande. Quando ele trabalhava com as fraudes bancárias, a IA ainda não estava não estava no Então, assim, topo da cadeia dos fraudadores. Ela é recente, então mas assim, eu já tive bastante, digamos, vivência com a esperteza do fraudador brasileiro e das maracutaias que rolam por aí. Então, a gente vai falar hoje sobre os benefícios, um pouco também dos benefícios que trouxeram. Eu sempre acho que a parte positiva é melhor trazer e depois nós vamos falar da parte negativa. O nosso foco do programa aqui, tanto para a empresa quanto para o consumidor, primeiro, mostrar os benefícios do um e-commerce, das transações bancárias. Nós somos campeões no mundo de transações bancárias rápidas, né? Nós temos o Pix, né? Que é fantástico, sempre tivemos, né? Mais que os bancos americanos, europeus, a gente sempre teve uma estrutura boa, né? Mas também falar da parte que afeta as empresas, que causa prejuízo, e é sempre bom trazer o ser humano, ele precisa disso. O ser humano, ele precisa sentir a dor às vezes, sentir aquele caso, contar aquela tristeza que alguém passou, para ele prestar atenção nas prevenções, que são sempre as mesmas. Eu faço, é o 16º, estou sempre falando as mesmas coisas, mudo muito pouco. Não clicar no link, etc. É quase a mesma coisa, mas a gente consegue trazer essa ajuda de prevenção, que o nosso trabalho é esse, tentar, através da mídia, de entrevistas, do podcast, trazer situações que a pessoa não pode cair no golpe. Por isso que eu falei, você não caiu, você conhece alguém que caiu, você está próximo a cair. Todo mundo está. Hoje eu tenho visto que
estão usando para fazer esse alerta psicólogos, porque eles acham que muita coisa é emocional. Muito emocional. Mesmo uma empresa, quando ela é hackeada, normalmente não é através do firewall, do serviço da segurança física, é da segurança educacional. Então, essa é importante. E na saúde, que eu acho, que eu falei no começo do programa, que é muito benéfico a inteligência artificial, porque ela vai trazer muito benefício, ela vai conseguir ajudar muito várias situações, né? É uma coisa benéfica, mas ela usa muitos dados, né? Então, ela tem usa muitos dados sensíveis, dados médicos, e essa é a preocupação de todos nós. Ah, mas é muito bom. É igual um carro, te dá um carro aí, uma Ferrari sem freio. Ela é sem freio mesmo ou pode ser freada? Ela tem realmente defesa? Os diagnósticos estão sendo feitos de uma maneira que não vaze o tratamento de dados, porque eu bato numa tecla, né? Que tudo que acontece nessa área negativa, nesse mundo negro da Dark Web, por aí afora, é dados. A exposição de dados é fantástica, né? Você dá CPF em qualquer lugar, os dados são manipulados de uma maneira não muito correta, então, minha preocupação é essa. Então, gostaria de ouvir como é que são manipulados esses dados, qual a segurança que os grupos de saúde têm, que os laboratórios têm com os dados, que o centro de análise tem com os dados, até porque em situações mais simples, né, a gente já tem visto aí vazamentos de dados, teve um laboratório que foi hackeado por 2 vezes, então, não só o laboratório, né, o governo em 2022 teve sete hackeamentos os STF2, STJ1, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde. Então, sabe, o cuidado é com tudo, né? Cuidado com a gente, pessoa, e com a pessoa jurídica, tem que tomar cuidado para ter credibilidade. Acho que nesse caso especificamente vale a pena entender um pouco mais da aplicação da tecnologia dentro do ramo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, do papel do dado dentro da tecnologia. Dentro da saúde, especificamente, inteligência artificial tem um limite do que a gente chama do uso ético, em primeiro lugar, porque existe uma grande responsabilização do profissional em relação ao cuidado. Então, principalmente em se tratando de medicina diagnóstica, principalmente em se tratando do cuidado com a vida, quando a gente fala ali em healthcare mais voltado ao ser humano, o uso de inteligência artificial, ele nunca vai ser decisório. Isso é uma questão ética, assim. O próprio Conselho de Medicina, a própria legislação médica não permite a terceirização do diagnóstico para qualquer ferramenta automática. Isso pode ser um monitor, isso pode ser um marca-passo, isso pode ser um computador, não necessariamente o algoritmo de IA. Isso é sempre uma prerrogativa do profissional que atende, isso é sempre uma prerrogativa do médico, do farmacêutico, de quem estiver cuidando de você. Então, a maior parte do uso da IA dentro da medicina, ela sempre vai ser um diagnóstico de uma doença que pode acontecer num futuro distante. Ver um exame de imagem, identificar se existe ali a possibilidade de câncer ou não. Ou então, realmente, identificar dentro de uma população se está tendo a incidência de uma doença dentro dessa população mais do que em outras É regiões, um esse tipo de alcance, um coisa. alcance mundial. Consegue, com Exato. rapidez e mundialmente, descobrir um cidadão lá no É Polo Norte que teve uma doença parecida e que foi tratado e deu resultado. Isso é fantástico. compartilhar Isso é admirável. realmente o conhecimento. Isso. O problema realmente começa em compartilhar o conhecimento, também envolve compartilhar a informação. Sim. E compartilhamento da informação, principalmente quando a gente não sabe com quem está compartilhando, como está compartilhando, como o dado foi tratado, se ele foi tratado direito, se está bem armazenado, se foi devidamente anonimizado, se está realmente em uma fonte segura, se o algoritmo que está sendo usado está fazendo um bom tratamento, se a feature foi bem feita, se realmente aquilo que está sendo usado de boa fé, se o servidor que está chamando essa feature foi invadido ou não. Aí começa realmente onde a gente tem aquele pânico, aquele frio na barriga. E novamente, aí vale também uma outra diferenciação, né? O que é o direito pessoal, o que é o uso individual
e o que é o direito de massa, o que é você dentro de uma massa de dados e o que é você como pessoa física, o que é a sua privacidade e o que é você Então, vou fazer um dentro parênteses aí. Você dos falou tudo, o que é dados, né? direito, o que é pessoa física e o que é a parte de tecnologia, né? Eu vou fazer um Exato. parênteses para perguntar para o Lucas, né? Eu tenho uma opinião muito interessante, né? E vejo, quando eu falei de manipulação de dados, antes eu falei que os dados são muito concedidos de uma maneira indiscriminada, né? Desconto na farmácia, estacionamento, qualquer lugar. Eu já paguei coisa à vista em pé de CPF, eu não sei para quê, mas eu tenho uma outra, inclusive nós gravamos um podcast que eu achei fantástico, e não é só aquela empresa, tem outras empresas que nós trouxemos, que eu acho que a falha humana é a principal. Nós estamos evoluindo na parte tecnológica, está cheio de DPOs, CEOs de informática, estão formando cada vez mais, eles estão se aperfeiçoando, os firewalls estão se aperfeiçoando, monitorados 7x7, pentest, tudo está sendo feito, mas estão ainda deixando a desejar. As empresas não acham que isso é investimento, acho que é despesa, o material humano, as pessoas que manipulam os dados, né? Então, isso eu queria saber como é que se tem visto isso, até no banco, né? Porque no banco ainda, como a saúde, o banco ele tem um atrativo de tirar dinheiro. A saúde tem atrativo de roubo de dados e dados sensíveis, né? Como o prontuário inteiro, etc. E pode ser usado de várias formas, eles são criativos, né? Pode ser usados para fazer fraude e para fazer chantagem, extorsão, que como são dados sensíveis, né? De repente, então, e de pessoas importantes, muitas vezes, pessoas que têm exposição pública, né? Como é que você considera essa manipulação? Como é que esse treinamento, né? Hoje, que essas empresas estão investindo mesmo, né? Somente banco, né? Se melhorou o banco a investir, ó, depois você fala sobre a parte de saúde também, se estão investindo no material humano, né? Naquele que faz a senha forte, naquele que tem um papelzinho, nos pen test, né? Na gamificação hoje, que está em moda, que eu acho que é muito importante, né? Isso é um treinamento constante. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá bom, tá bom. Vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês uma analogia muito boba, mas que eu gosto bastante. Eu gosto de separar tudo que é risco em segurança da informação em dois tipos. Eu chamo de magias e vampiros. A magia é aquilo que o cara ficou num porão por 6 meses preparando e, cara, é um negócio que ele vai usar contra você e você não tem como se defender. Então, é o Zero Day, é a falha puramente técnica, é a CVE que ele vai usar contra você, é uma falha apenas técnica, é alguma coisa de código, é uma coisa que ele vai mandar uma string lá, ou seja, a magia, né, e vai pegar uma shell, alguma coisa assim. Essas você acaba corrigindo na camada técnica. E a outra categoria de risco são os vampiros. Por quê? Porque o vampiro, ele só entra na casa se você deixar. E aí tá toda a parte de Exatamente. fraude, Deixar a porta de engenharia aberta, deixar a social. porta aberta. Exato. Então, tem que ser uma estratégia de duas pontas. Você precisa tratar tanto o fator tecnológico quanto o fator Mas humano. você acha que as empresas estão valorizando o fator humano? Tecnológico, sim. Vai lá, compra equipamento, passa até a fazer parte, apesar que não gostam de investir, né? De uma maneira geral, em qualquer coisa que não seja de marketing, empresa, mas ela é um patrimônio, está comprando um Fire, está comprando vários equipamentos. Agora, o humano é treinamento. Sim, Aí ela sim, acha que o cara já tem que saber ser treinado, né? sim. Tem que ser treinado, mas a gente vê coisas ridículas, empresas que foram hackeadas ou tiveram alguma porta aberta e o cara que entrou lá fisicamente fotografou o computador porque o cara não tem um sistema desligado quando ele vai no banheiro, vai numa reunião, fica ligado o dia inteiro na máquina. Ou então que o cara tem que renovar a senha a cada X tempo e ele só vai mudando o último número. Ou esquece, ou para não esquecer, ele coloca no post-it embaixo do computador. Nas coisas mais simples, né? Mas tem outras mais complexas. Ou então é o dono da empresa, o CEO da empresa, e quer usar um arquivo TXT, entendeu? Então, a empresa tem segurança, mas o cara fala, não, eu sou o dono, sou o CEO, Sim. né? Eu sou do conselho, eu vou usar o TXT porque é mais fácil. Aí vocês chegam lá, Essa é bate. clássica. Então, e aí, eu vou dar só um exemplo para vocês, bem velho, né? O Lucas deve conhecer, não sei se você conhece, né? A gente gravou 2 episódios com ele, o Stone. O Stone, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando mais quase 30 anos atrás, a internet era discada, ele entrou no computador
no Blue Mountain, que é o computador da NASA naquela época. Por quê? Alguém deixou uma portinha aberta, entrou por trás lá do negócio. Então, esse é um exemplo que agora acontece com mais frequência, né? Porque agora tem mais fraudadores, tem mais interesses. E não vejo poucas empresas que eu conheço que têm um programa de treinamento. Eu perguntei de banco, porque o Itaú foi o primeiro banco a fazer propaganda na mídia massificada, que é a televisão. E porque fazer propaganda não atinge todo mundo fazer propaganda só nas mídias sociais. Entendeu? O Itaú foi o primeiro, depois veio o Pan, se não me falha a memória. Agora tem vários fazendo, até em rádio, fazendo pequenos shorts, né, de propaganda. Simples, parece ridículo, aquilo que eu falei no começo, parece ridículo você falar para as pessoas, né, que o banco não liga, não clica, não liga, mas isso aí é o que faz, a prevenção é o que faz. Prevenção a demonstração que com um golpe foi feito e a prevenção, como você não quer esse golpe, e no dia a dia. Essa é a minha educação que deve ser levada para as empresas. Deve ser levado para as empresas, entendeu? Tem que reciclar, tem que fazer a gamificação, outro tipo de processo que você faz hoje, daqui a 3 meses faz, daqui a 4 meses faz, outra vez, entendeu? E como é que é no grupo de saúde que você trabalha? Como é que é feito esse treinamento? Olha, especificamente na minha empresa, a gente realmente precisa dividir ali por área, por nível técnico, precisa de muita gamificação e também precisa de muita especialização, né? Tem um ditado, ele é um pouco infame e, sendo bem honesta, ele é feito um pouco para provocar a galera, assim. Ele diz mais ou menos o seguinte: toda boa conversa para diretor acordar é uma boa conversa para engenheiro dormir. Basicamente, a ideia dele é: você não pode dar o mesmo treinamento para alguém que trabalha na área técnica do que você espera de alguém da área comercial. Então, a linguagem precisa ser adaptada, você precisa pegar coisas que são pertinentes ao público, você precisa também não só a questão da própria educação, você também precisa adaptar melhor a tecnologia que você fornece para a pessoa. Você precisa entender qual é o risco que ela está lidando no dia a dia para você poder tornar a segurança mais utilizável para ela Então, mas o que realmente. acontece é isso, o E, que acontece normalmente é isso. Eu lembrei agora, olhei aqui até o roteirozinho, e lembrei que o grande grupo talvez não, mas os grupos média começa assim, vai implantar a inteligência artificial, porque ela vai trazer resultado financeiro e depois vai treinar. Não faz o contrário, não faz a implementação junto com olha, vamos fazer um treinamento agora, que vão manipular os médicos, as pessoas que atendem lá os prontuários para fazer o treinamento de como manipular esses dados, onde vai aparecer esse protocolo, se é físico, né? Se é digital, tem as pessoas assinar um termo de responsabilidade, porque ninguém nunca a gente vai estar isento de alguém vazar dados, né? mais do Mas que tem que ter uma isso, né? responsabilidade, né? Então, a implantação de um sistema de inteligência artificial, né? Ele segue o parâmetro de segurança hoje. Muito mais do que isso, assim, pensando em qualquer sistema. Hoje em dia, um dos tópicos quentes ali de segurança da informação é justamente supply chain, é a cadeia de consumo Sim, dos seus softwares. Então, você está colocando uma coisa nova na sua empresa. Você verificou se isso é seguro? Se isso está bem isso, adaptado ao seu ambiente? isso. Se as pessoas que trabalham na sua empresa sabem operar esse sistema? Ok, esse parceiro é confiável, a sua equipe está bem treinada. Você verificou se a integração está correta, se não está vazando nenhum tipo de dado no meio do caminho dessa integração? Tudo bem, você validou a sua integração. Agora, você verificou se realmente tudo que você está passando deveria estar lá? Você verificou o que a gente chama de princípio de least privilege, princípio de zero trust? Você verificou se você realmente precisa de todas essas conexões ativas esse tempo todo? Você verificou os seus bons princípios de codificação? Você passou todas essas mudanças ali pelos seus várias buzzwords aqui agora, pipeline de CI/CD, você fez o seu pentest, você fez o code review, você colocou todos os seus engenheiros para conversarem, fez toda a sua lição de casa técnica sobre Não, qualquer criou sistema. uma rotina. Criou uma rotina. Agora, vamos pensar em inteligência artificial. Isso é qualquer sistema de TI. Inteligência artificial tem mais uma camada. Inteligência artificial tem uma coisa específica. Ela depende de uma camada de treinamento. O que quer dizer que para você começar a usar, você já depende de dados. Então,
Você já Então, depende de uma curadoria anterior. vamos fazer um roteirozinho. Você chega para fazer um diagnóstico pelo IA, certo? Tá? Então, você vai ter um prontuário dessa pessoa. Eu sou doente, vou lá fazer um prontuário. Só que a inteligência artificial vai acessar 30 milhões de pessoas no mundo. E como é que são tratados esses dados? Eles são expurgados, eles ficam no prontuário do diagnóstico médico, o médico se garantir que que ele receitou o tratamento correto baseado na inteligência artificial. Como é que é feito isso? A gente está falando de hackeamento, a gente está falando em segurança do próprio médico, do paciente não, porque o paciente se for hackeado vai ser junto com os outros, mas a segurança inclusive do médico, né? Porque ele tem que dar um diagnóstico, ele vai dar diagnóstico baseado no que ele entendeu lá, como se fosse um exame. É um exame, né? Mas fosse um exame, outro tipo de exame tradicional, né? De, uma endoscopia, uma ressonância, ele vai dar um exame baseado nos outros exames que tinham lá nas pessoas. E tem outras coisas, né? Hoje o histórico médico tem coisas muito graves, né? Doenças crônicas, doenças mentais. Então você vai ter dados lá de pessoas que estão, às vezes tem pessoas públicas que estão com doenças graves, muito graves. Pessoal, um polícia diagnosticado que ele está maluco, ou que ele está com Alzheimer, ou que ele está com demência, De maneira geral, ele já perde o cargo dele logo de cara. Digamos, não, o cara não pode trabalhar sem saber onde ele está, né? de maneira geral, a grande vantagem da IA nesse sentido é ela não precisa saber quem você é para te dar um diagnóstico. Então não tem, ó, na Então, pesquisa, você tem que levar para o com boa público isso, né? Levar para o público ele não sabe, o público pensa que você vai entrar lá no Afeganistão, você vai pegar o nome de A, B ou C, os dados A, B e C, e você vai jogar tudo isso, né? Ele vai só consultar as doenças, não vai consultar os doentes, certo? Exato. Existe uma série de boas práticas que a gente segue para poder implementar um algoritmo de inteligência artificial, para poder trabalhar com esse tipo de coisa. Uma parte delas é use apenas as informações que você precisa. Não faz a menor diferença para o algoritmo de IA se a pessoa que está sendo diagnosticada é a Natália, é a Sim, Maria ou é a Joana. sim. Então, Ótimo. use o nome da pessoa. Menos dados. Precisa só. Use o mínimo de dados Então, a possível. preservação fica restrita só ao paciente. Exato. Uma outra questão também. Um diagnóstico nunca é fornecido pela IA, é sempre fornecida pelo médico. A IA ela pode auxiliar como ferramenta de pesquisa, ela pode pesquisar casos semelhantes, mas ela nunca vai ser o decisor. Assim como o estetoscópio não é, assim como Sim, o médico eletrocardiograma, tem o discernimento, né? realmente. De prescrever o tratamento, o medicamento, é a responsabilidade dele, né? Exato. É o discernimento dele. No caso, assim, do prontuário médico, mesmo no caso da informação realmente confidencial, quando existe qualquer tratamento feito em massa, em qualquer base de dados, isso não é particularmente ali da área da saúde, é para qualquer área, inclusive financeira. Quando existe uma boa curadoria de um algoritmo de inteligência artificial, machine learning, pode ser LLM, não importa muito a técnica, se um dado não precisa estar lá, ele não vai ser usado. Isso, inclusive, é feito propositalmente para tentar minimizar questões de viés social, para minimizar questões ali de desvio de resposta, para tentar manter o algoritmo o mais preciso possível. Então, nós chegamos agora ao ápice da coisa. Mesmo que vocês não contem quem foi, mas nós precisamos saber, para sensibilizar o público, casos de que houve algum fraude no exame, que houve hackeamento, né? Que houve roubo de dados, com todo cuidado, né? Saber contar algum caso. Não precisa contar o nome, né, nem da empresa que foi, ou da pessoa que sofreu, mas contar como é que foi aquela parte que choca, né? As pessoas precisam tomarem cuidado quando forem procurar um laboratório de análise, um hospital, procurar algum hospital, perguntar, né, como é que é tratado os dados dele, né? Entendeu? Porque aí a pessoa vai ficar esperta lá, o vai ficar esperto, né, que a pessoa está se precavendo, né? Porque são dados bem, além, dados não devem ser roubados, pode ser nenhuma, mas dados sensíveis, né? É muito mais agravante, é o que está na lei, né? Que tenha uma agravante de pena para roubo de dados sensíveis, né? Então, Fraude tem arroba, especialmente. contem algumas que vocês conhecem, né? Conhecem, né? Tá, Excelente. vou contar uma, você conta outra.
Ah, coisas legais que rolam por aí. Fraude com seguro. Seguro e plano de saúde. Então, por exemplo, tem muitas clínicas que você vai lá, você quer um tratamento, e o atendente fala alguma coisa mais ou menos assim: olha, me dá seu usuário e senha do seu plano de saúde que eu marco os Isso é exames aqui para importante, você. frisa bem. É, Frisa bem, isso é então dê teu importante, usuário e que senha do é seu plano de porque o. saúde. E aí, o que que acontece? Ok, você vai lá, faz 3 exames. Ok, eles marcam lá, mas eles ainda estão com seu usuário e senha. Então, quando eles quiserem, eles podem ir lá, entrar, marcar quantos exames eles quiserem no seu nome e eles ganham uma parte disso, né? Eles ganham Sim, eles ganham. o dinheiro do plano de Isso é saúde. muito grave. Isso é comum, acontece Não, mas muito. isso é muito grave. Isso é E o muito grave. pior é quando, por exemplo, isso aconteceu com um amigo meu. É, se você acha que esse tipo de fraude só afeta o plano de saúde, não afeta só o plano de saúde. Por exemplo, teve um amigo meu que a namorada dele foi fazer um tratamento estético, dermatológico, eu não me lembro exatamente, e fizeram isso com ela. Então, pegaram a senha dela, o usuário, para, né, Eles facilitar a vida fazem isso, dela. sabe, Lucas? Eles fazem isso quando você vai fazer. A clínica médica faz quando vai fazer uma intervenção cirúrgica, normalmente, né? Também, Então, eles para pegam a qualquer tipo de senha para intervenção, eles podem tratar pegar. quanto que é o reembolso do É, hospital, para passar para o paciente, quanto é reembolso médico, para acertar os honorários. Aí, por exemplo, ó, o reembolso dessa cirurgia já aconteceu comigo, custa X. Aí você sim. paga isso por fora. Isso acontece até na oftalmologia. Quando você vai fazer catarata, o seu convênio cobre a lente normal. Só que ali ninguém, eu já fiz catarata, eu sei disso, já passei por isso também, e vários amigos já passaram. Então você tem que colocar uma lente especial, que custa 3, 4 mil a mais. Então ele checa no convênio, pede a senha para você, para a secretária. Hoje as clínicas elas são verdadeiros escritórios de comerciais, né? Então elas pegam a senha para fazer e depois vai fazendo outras coisas. E que ocorre? Eu acho que não sei se ele vai contar. O cara pode perder o plano só porque ele ficou coadjuvante na fraude, certo? Ele pode Olha, ter. nesse caso específico, ele não perdeu o plano, mas ele acabou sendo responsabilizado por um tratamento que acho que não foi feito. Ele teve que tirar do bolso e foi Deu um sorte que ele valor não pegou o plano. salgado. Normalmente o cara Foi um não quer valor mais ele do salgado. plano porque ele é um fraudador, né? É. É, ele. A legislação Então, ele podia até perder o plano, que é mais grave, né? É igual aqueles cara que vai fazer seguro, né, de carro e bate 10 vezes, aí nenhuma seguradora quer mais renovar com ele, né? Acontece também, né? É. Não é uma fraude. felizmente, no Brasil, eles não podem negar ali o fornecimento do plano, mas ainda assim ele pode ser responsabilizado em caso de fraude, ele pode ter que ressarcir o plano de saúde. Então, se Sim, foi o mínimo, né? caso, Mínimo. se foi o caso Mas eu já vi ali, casos de plano negar. Eu já vi casos de. Eu acho que há um vazamento de dados entre a farmácia, os planos de saúde e os laboratórios. Eu acho que é esse vazamento. Eu já vi casos de vazamento de dados sensíveis de pessoas que tinham doenças crônicas aí não renovar, então usar outro estratagema, né? O valor fica bem alto, o valor, entendeu? isso pode acontecer. É Então. um livre mercado, então É, existe então, mas realmente não é justo isso daí, né? Não é justo justo. querer só ficar com o filé mignon e a maneira foi incorreta que pegou dados fraudados de uma farmácia. Por que a farmácia vai te dar desconto, né? Tem um comercial bravo lá na farmácia. E você, o que você sabe de fraude que aconteceu no seu grupo de saúde ou em outros grupos aí? A mais comum, e essa é Parece que uma muito vez que quiseram vazar os cruel, dados do Lula no Ciro, né? uma que é realmente assim é um pouco cruel, e essa vale um lembrete que é: nenhum prestador de nenhum serviço nunca inicia o contato com ninguém pedindo nenhum tipo de dado, não importa se é o banco, se é o supermercado, se é a farmácia, se é Sim, o hospital. Ninguém nunca vai te ligar pedindo nenhum dado seu, principalmente o hospital. É, a pessoa está internada, está com o pai ali, a esposa, em estado terminal, está numa situação de fragilidade. Alguém liga e fala: olha, o exame da sua esposa não é coberto pelo laboratório, não é coberto pelo plano de saúde que você tem o contato. Eu preciso que você pague esse boleto, faça um Pix, porque senão a gente não vai fazer o exame. E, infelizmente, não dá para dar continuidade ali do tratamento do seu parente.
a pessoa de fato acerta o hospital que essa esposa, esse pai, esse filho está internado, às vezes acerta até o leito que a pessoa está. Isso acontece em vários hospitais pelo país, em várias redes ali. E a pessoa está desesperada, ela está numa situação de fragilidade, é uma situação em que o psicológico dela está abalado. Você fala assim, meu Deus do céu, meu pai vai morrer, minha esposa vai morrer, meu filho vai ter um atendimento piorado aqui, faz o Pix. Dá 2, 4, 10 mil reais o que tiver na conta para o fraudador externo. Existem várias formas desses fraudadores descobrirem ali a informação. Às vezes eles simplesmente fazem engenharia social para entrar no hospital, sabe? Ele aproveita um horário de visita e visita vários leitos ali, descobre realmente escutando Acho que fisicamente, conversas. nunca tive notícia, fisicamente eles não fazem isso. Porque, a Fisicamente, ideia que eu tenho dos fraudadores isso eu tenho provas, né? Que, não, que a gente já descobriu que existe escritório de call centers de fraude. Claro que tem um chefe, tem o call center lá e como tem no call center, eu tenho o call center, eu posso falar um pouco. O call center ele tem uma parte de marketing estrategista que vai fazer o marketing para você fazer as ações, né? Ligar tal hora, com tal script, e os criminosos também, os fraudadores digitais têm, sabe, criminosos têm isso também, tanto que acontece toda hora os crimes de ocasião. Virou o ano, IPVA e IPTU. Aí se tem, por exemplo, o caso precatório, agora é o precatório. Dia das Mães, Dia dos Pais, é o emocional. Então eles fazem campanhas. Esse programa, o governo chegou a lançar o Voo em Brasil, teve caso de fraude já. Gente pedindo dinheiro, caso de fraude. Aquele outro desenrola também, acho que era lançado dia 17, não lembro se era de agosto, tal. Uma semana antes tinha fraude já. Eu fiz uma entrevista uma semana antes, já, comunicando que tinha fraude. Então, eles estão sempre de plantão e aí muda. É mais ou menos o mesmo modo operante, né? Coleta de dados, essa engenharia social, o envio de link, e eles têm as fraudes do dia a dia. O que é a fraude do dia a dia? São os boletos. Os boletos estão sempre mandando boleto através do- dos robôs. Eles conseguem captar bancos de dados aí, roubar bancos de dados, ou comprar na Dark Web lá. Então eles mandam para você, o cara não percebe, R$ 50 a menos numa net. Tinha uma fraude bancária que era muito legal, eu adorava. Ah, você gostava da... Era o seguinte, cara, essa fraude era do caramba. O que que eles faziam? Era até que tinha bastante gente que fazia, mas era muito avançada, digamos assim, era muito genial. O que que eles faziam? Eles entravam na conta de e-mail do cara e tudo que era boleto que o cara recebeu, eles iam lá, Naquele boleto do DAS, aquele que coloca que ficava talvez, né? qualquer boleto que a Aquele pessoa sistema, recebeu. como é que chama aquele sistema que você cadastra lá o boleto, o pagamento automático lá? Não sei. Mas Acho é, que por é DAS. exemplo, se você recebeu, sei lá, 20 boletos na sua caixa de e-mail e eles conseguiam entrar no seu e-mail, eles iam lá, eles deletavam esses e-mails que você recebeu com o boleto, eles faziam uma cópia do e-mail com o boleto, eles só trocavam o código de barra e o Sim, o valor. código de barras é E o aí que o código tem. de barra, O ao código de invés de ir barras é que é outro pro, beneficiário. sim, Isso, ao invés de ir pro pagador original, que era, sei lá, sim, sua conta de gás, sua conta de sim, luz, ia para um laranja, sim. e eles reenviavam esse e-mail de uma forma estufada para parecer que era o e-mail original. Então, tipo assim, ele basicamente entrava na sua conta e trocava todos os seus boletos por boletos falsos. E a galera pagava. E era assim, era ah, muito verossímil, Olha, entende? eu Era recebi muito eu vi duas difícil fraudes perceber. agora, que foi muito preocupante. Uma delas foi uma vizinha que pagou a conta da CPFL com o Pix e o Pix estava falsificado. É, acontece. Com o Pix. Ela viu que era CPFL beneficiário e depois foi parar em outra conta. Caramba. E outro foi da OAB, viu? Boleto da OAB, viu? Ah, sim, sim, sim. Boleto da Sim. OAB falsificado. Advogado, com toda a Sim. experiência que tem, ele pagou um boleto falsificado. Provavelmente Falsificado. foi Então, alguém. como a Moraes Advogados, que realiza esse podcast também, que eu sou CEO, é um call center. Então, a gente é muito visado. Então, a gente cansamos de ter a página não, o nosso WhatsApp hackeado, com negociações iguais, etc, etc. E um dia mandaram para nós, mandaram para nós o por engano, no WhatsApp, na negociação, a pessoa estava falando com a vídeo, estava falando com a gente, mandaram as planilha
eficiência do call center, né? Então tinha banco A, banco X, uma pessoa lá você tem que receber 600 hoje, outros 500, tinha a meta, ranking lá, entendeu? Então a gente sabe que são fraudadores, né? E aí o modus operandi são vários. Por isso que eu falei, por mais informação que a gente dá, por mais entrevista que eu faço, artigo, que faça podcast, não consegue atingir todos, mas tem que dar os conceitos básicos de prevenção. A gente já teve a nossa página não, a petição hackeada em acordo judicial. O cara negociou um acordo judicial, fez uma petição, coloca em cima da nossa, né? Vai como fosse a nossa, e pagamento na conta do cara, 15 mil reais, para vários, né? Então, assim, tem todo esse componente emocional, componente de pressa, eu chamo de Black Fraud, a Black Friday, todo mundo querendo comprar indiscriminadamente. Então, tem muito disso, né? Tem muito disso. Então, é isso, né? Agora, no caso da saúde, ele é mais grave, né? Ele é mais grave. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu já perguntei como é que as empresas de saúde tratam a captação indiscriminada dos dados de vazamento. Como é que eles tratam isso? Eles cuidam disso aí, você já explicou. Mas tem algumas fraudes na medicina que tem acontecido, tenho ouvido relatos, não sei a verdade, não sei, eu não conversei com nenhuma vítima, que são de hackeamento ou algum tipo de prescrição inadequada de medicamentos, venda ilegal de tratamentos sem validade, várias falsificação de registros de saúde eletrônica, várias coisas têm ocorrido nos aplicativos que as pessoas têm entrado. Então, o que vocês sabem desse setor de hackeamento e de fraudes que eu até hoje não tinha entrado, que é a saúde, né? Eu já entrei em banco, entrei em golpe do amor, que é muito interessante, e hackeamento de empresas, né? E Pix, e-commerce, mas na saúde, essas minúcias dessa gama que, que se destaca, eu nunca entrei. Eu falo que é emocional porque eu tenho dois casos que quase que caíram em golpes, né? Tem uma pessoa que ela trabalha numa empresa muito grande, ela é CEO dessa empresa, gigantesca empresa, o cara é muito, muito técnico, né? E o que que ele fazia? Ele entrava num site canadense, se não me falha a memória, então ele fazia fazia compra de jogos lá, sabe? Ele jogava muito games, ele, o filho dele. Aí ele entrou para comprar um jogo lá no site e apareceu, acho que, um hackeamento dizendo que se ele respondesse 3 perguntas, ele ganhava um Macintosh, um iPhone, etc. Ele respondeu as perguntas e, olha, você foi sorteado e tal, você foi o primeiro que fez isso, é muito bom, e me dá seus dados aí. Aí ele caiu a ficha. E o Quando eu outro... era criança, eu entrava no site, aí aparecia assim, você é o visitor número 1 milhão. Eu acreditava, falei, nossa, que legal. Mas vamos deixar ela responder a pergunta. O que ela sabe, né? A Natália, o que a Natália sabe? Porque é muito sério esse tipo de falsificação de registros médicos, de aplicativos de saúde enganosos. O que você tem visto de aplicativos de saúde enganosos aí que tem causado danos financeiros, né? E acho que emocionais, sempre que você cai no golpe emocional, e danos à saúde, né? Eu acho que medicamento, tratamentos, né? E Olha, aqui na realidade o framework é o mesmo, as táticas são as mesmas, é o mesmo caso de fraude, é o mesmo caso de falta de verificação de fonte, muda a consequência. O que muda aqui é que a maior parte das vezes ou alguém sai severamente prejudicado financeiramente, quando isso acontece a gente comemora, ou alguém sai envenenado, ferido, de vez é, em quando morto. Aí é a grave. gente realmente se assusta. Coisas importantes, tá? A fonte realmente do que você está consumindo é essencial quando você está falando de saúde. Como em qualquer outro aplicativo. Se você está baixando alguma coisa, se você está baixando de dentro da Apple Store, se você está baixando de dentro ali da Store realmente do Google, a chance dele ser legítimo é muito maior do que você baixando de um site aleatório da internet. Verifica a fonte do que você está baixando para o seu Essa já é uma celular. dica, baixar a fonte. Sempre. Uma outra coisa, saúde especificamente é um ramo muito mais regulado do que os outros. A Anvisa tem normas técnicas e registros dos Então, em dúvida, aplicativos procura a de Anvisa. saúde. Em dúvida, procura o registro da Anvisa Então, do já que você temos está duas dicas. consumindo. Verifique um site oficial, né?
que trata de saúde, procura certificar na Anvisa, né? Não clique em ofertas e links que venham no seu e-mail sem conhecer. A Anvisa tem uma RTC, uma fonte de registro de softwares que realmente fazem telemedicina, que realmente trabalham com o seu atendimento. Se não está registrado lá, eles não podem te atender. Então, se você realmente vai consumir algo que tem a ver com a sua saúde, você está na dúvida, pede ajuda para eles. Eles vão te ajudar. Nós precisamos dessas dicas para poder viver. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. A gente ficaria aqui 2 dias falando sobre fraude, falando sobre saúde. Nós vamos deixar isso para uma próxima edição, continuar, porque, inclusive, a inteligência artificial vai se desenvolver, vai surgir outros problemas. Eu gostaria que vocês deixassem o comentário final, rapidinho, né? Os seus contatos, para pessoas entrarem em contato com vocês, se quiserem tirar mais uma dúvida, prosseguir. Só uma dica rápida, talvez. Pois não. Eu acho que tem muita gente que recebe mensagem ou e-mail e nunca sabe se é válido, se é verdadeiro ou não. Especialmente Se gente ele mais pediu aquela idosa. informação também, isso. A dica que eu dou é, se você tem dúvida se a informação é verdadeira, ignora a mensagem, vai no site da empresa que teoricamente mandou essa mensagem para você e procura o que eles estão falando lá. Então, tipo, sei lá, se sua seguradora mandou um e-mail avisando que você tem um problema na conta, entra no site da seguradora, entra na sua conta e vê se ele está lá. Excelente. Se o seu banco falou alguma coisa, vai no Excelente. seu banco, entra no seu conta do Isso. banco e veja se está lá. Não confia na mensagem, não clica o que está na mensagem. A dica é isso, procure, não deixe de ser procurado. Eu agradeço a vocês, deixe sua redes sociais, seu LinkedIn, seu Instagram, dos dois, né, para poderem consultar vocês, né? Qual que é, Com né? certeza. Onde te achamos, Natália? Geralmente no LinkedIn eu respondo mais rápido. É Natália Sampaio mesmo, é bem facinho de achar. Tá. E o seu? Tá, eu tenho o LinkedIn também, Lucas Cioff, tem 2, um é um engenheiro elétrico canadense, sou eu, então não vai ser muito difícil achar. Também tenho o Twitter, @PombaLabs, lá vocês podem seguir minhas dicas de segurança e minhas recomendações de anime. Importantíssimo. E acho que é isso. Bom, eu agradeço a vocês. Foi um prazer gravar a segunda vez com você, Lucas. Natália, primeira vez com você. Eu quero deixar aqui, tem que falar sempre o nosso patrocinador. O nosso patrocinador e produtor é a Modtech. E, assim, desperte o potencial máximo do seu negócio com o Grow Marketing. Ao adotar a estratégia inovadora, você apenas não triplicará suas vendas, mas também receberá uma assessoria gratuita de 1 hora com nossa estratégia especializada. Não perca a chance de transformar seu negócio. Agende uma consulta para destravar o sucesso de sua empresa clicando no link da descrição. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigadinho.